existe o mal ou sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba com poucos dias de vida não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Matias Júnior e esse é o vídeo 2 do react do vídeo do professor Daniel Gontijo, um ateu versus 30 cristãos. Se você quiser ver a parte 1 desse react, eu vou deixar aí num card interativo, é só clicar e ir lá. Então, bora pro vídeo. O segundo tema é: um Deus amoroso não permitiria o mal. A segunda afirmação do professor Daniel Gontijo é de que um Deus amoroso não permitiria o mal. Essa afirmação ela é bem interessante, porque não tem como responder ela sem primeiro passar por alguns argumentos filosóficos para que você entenda que o mal, ele realmente não é uma coisa que existe. O mal simplesmente ele é a ausência do que é bom. E para isso eu vou fazer um paralelo aqui, um paralelo físico. E esse paralelo físico é o frio. O frio, na verdade, ele é a ausência de calor, porque o calor, ele é uma energia, e o frio é a ausência dessa energia. Então, fisicamente, o frio não existe. O frio, na verdade, é o nome que chamamos a ausência de calor. O bom é, objetivamente, uma coisa. O mal, ele é a ausência dessa coisa. O bom são todas as coisas que estão ligadas a Deus. Se você pegar a Bíblia, vamos pegar a Bíblia aqui. A Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, vai dizer assim: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto." Então, ao final do dia sexto, o Senhor, ele parou e ele viu que tudo aquilo que ele havia feito era bom. O que era bom era o sol, era a lua, eram as árvores, eram a separação das águas, eram os animais, as ervas do campo, eram as aves, os peixes e o ser humano. Tudo aquilo que ele havia feito era bom. Isso é o que está dizendo na Bíblia. E aí, o que é o mal? O mal, ele é a ausência do Senhor, ele é a ausência do que é bom. E como o mal entra no mundo? O mal entra no mundo a partir da liberdade que o Senhor deixou para o ser humano. Ele deixou a liberdade para Adão e Eva escolherem qual caminho eles deveriam seguir. O Senhor não teve por vontade escravizar o homem segundo a sua própria vontade. O homem sempre foi livre para decidir qual caminho ele deveria seguir. Quando o homem começa a decidir escolher contra a vontade de Deus, o mal entra no mundo. Nós lemos aqui no Gênesis capítulo 2, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: "De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." É uma instrução, dizendo assim: olha, não coma disso, porque se você comer disso, vai acontecer isso, como consequência dos seus próprios atos. Embora Deus seja extremamente bom, ele também é extremamente justo, e a liberdade é um dos pilares da justiça. A liberdade individual é um dos pilares da justiça, e é a liberdade que traz o homem a cometer os seus atos maus. E o pecado, ele entra no mundo a partir da liberdade individual que Deus deixou para Adão e Eva. Quando nos referimos às coisas que acontecem, nós precisamos dividir essas coisas em duas categorias. Nós precisamos dividir essas coisas em vontade de Deus e permissão de Deus. Quando estamos falando em vontade de Deus, nós estamos falando aqui, ó: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás." Essa é a vontade de Deus, que Adão não comesse a fruta do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a permissão de Deus sobre o acontecimento, sobre a escolha de Adão. Não é a vontade de Deus condenar Adão. Não é a vontade de Deus condenar Adão à morte ou matar Adão. Não é, nunca foi essa vontade. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, não é da vontade de Deus que o ímpio padeça. Mas mesmo assim, não sendo da vontade dele, essas coisas acontecem. Ezequiel 33, versículo 11, diz assim: "Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva." Esse texto aqui está deixando muito claro que a vontade de Deus é que o ímpio se converta e viva, e não que ele morra continuando sendo ímpio. Essa não é a vontade do Senhor. Só que pessoas e mais pessoas, elas morrem sem se converter a Deus, ou seja, nem sempre a vontade de Deus é o que acontece. Igual aquela famosa expressão que acontece, é "se Deus quiser." Exatamente, é "se Deus quiser." Porque se ele não quiser, pode ser que aconteça da mesma forma, entende? Não é que aconteceu é porque Deus quis, não. Aconteceu? Se aconteceu, é porque Deus permitiu.
Todas as coisas que acontecem é porque Deus permite. Alguma dessas coisas que acontecem é porque Deus permite e ele quis de fato que acontecesse. Nós precisamos separar as coisas que acontecem dessa maneira para começar. Quando a gente fala de um bebê que falece, um bebê que nasce com poucos meses de vida, ele pega alguma doença crônica ou ele, sei lá, ele cai de algum berço e aí morre e é um sofrimento para a família, isso jamais seria a vontade do Senhor. Mas é uma permissão. É uma permissão consequência do pecado original de Adão. E do pecado também consequência de todos nós. Sabendo que o mal, ele é a ausência do Senhor, é aí que entra a grandiosidade das promessas de Jesus na nossa vida. Em Romanos 8, no versículo 28, vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando está dizendo aqui que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, são todas as coisas, não são só as coisas boas, são todas as coisas, isso inclui também as coisas ruins, as coisas tristes, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E para encerrar esse vídeo, em Apocalipse 21, no versículo 4, vai dizer assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse texto aqui está deixando bem claro que ele sabe o que é o mal, ele sabe o que é o sofrimento, ele sabe o que é a tristeza, e a promessa dele para nossas vidas é de que, no final das contas, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, todos os sofrimentos, e nós seremos felizes, moraremos com ele. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca veio para dizer que nós não vamos sofrer, que nós não vamos chorar. Na verdade, pelo contrário, ele diz assim, João 16, versículo 33 vai dizer o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos ter ânimo porque Jesus venceu o mundo e ele é a nossa esperança. Embora nós vivemos num mundo cheio de maldades, cheio de coisas erradas, cheio de sofrimento, nós precisamos ter fé e esperança. Essa é a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, a fé e a esperança. E não foi por falta de tentativa, porque Deus ele fez de tudo para implantar o seu modelo ideal de mundo aqui no planeta Terra. Porém, a humanidade, com o seu lado, com a sua liberdade individual, rejeitou a Deus de todas as maneiras possíveis. Então Jesus veio para nos trazer uma promessa não para essa vida, mas a vida após a morte. E é nisso que nós cristãos acreditamos. Então essa é a minha resposta para essa afirmação do professor Daniel Gontijo. Deus abençoe e logo mais vem a parte 3. Tchau, tchau.